Bom, eu vou continuar o que as meninas estavam comentando, né? Também sobre o Retrieval Augment. É, Aí aqui nesse artigo ele vai falar do In Context Retrieval Language Model, né? É um Labs, um- é, é uma empresa em Tel Aviv que trabalha com o desenvolvimento de IAs e é bem recente, né? De agosto desse ano. Aí, vou trazer aqui os tópicos gerais. Primeiro, eles vão falar um pouco sobre esse Retrieval Augmented Language Model, descrever um pouquinho de como que ele melhora, né, as LMs, de como o In-Context Realm, que eles chamam, né, é uma alternativa que é melhor porque deixa a arquitetura do LM intocada, né, ele não precisa mexer dentro da arquitetura. Vamos falar um pouco também sobre como esse uso do In Context Realm melhora muito o LM, tem bastante ganhos, principalmente na perplexidade, e ele vai usar os retrievers que já estão à disposição no mercado, né? E aí vamos para considerações finais e mostrando particularmente quais são esses ganhos, né? E, e principalmente essa questão da arquitetura, de como pode usar sem modificar, como pode usar até mesmo pela API. Acho que essa é a grande diferenciação do In Context Realm. Bom, então primeiro falando do Retrieval Augmented Language Modeling. Primeiro a gente tem a questão as limitações, né, que os próprios meninos já comentaram, nem vamos estender muito, né, mas é isso, a alimentação de não ter acesso a um conhecimento externo, está um pouco atrasado, né, porque fica preso ao treinamento do LM, possíveis erros, né, como já tinha sido falado. E os custos do Realm, né, que foi citado antes, seria alterar essa arquitetura e precisa ter um retreinamento, né, que é bastante custoso. Aí o In-Context Realm, em comparação, ele tenta colocar esses novos documentos antes do input, antes do prefixo. Então, isso evita ser retreinado e eu posso e possibilita usar LMs que já estão prontos para uso, né? Sem ter que ter esse retreinamento. Aí aqui nessa imagem ele colocou, né? Por exemplo, falar sobre a Copa de 2022 é uma coisa que não tem, né? No chat GPT hoje, porque já está ultrapassado. E aí ele colocando essa informação depois, o Language Model consegue retornar a resposta certa. Aí eu vou tentar explicar um pouco dessas equações, eu fiquei um pouco, custei um pouco para entender, se vocês puderem me corrigir também. Mas, enfim, aqui a gente tem a equação clássica, né, do que seria esse entendimento do modelo de linguagem. E aí aqui com o uso do θ, que é o transformer, no meio dessa equação. E aí o retrieval argument entra nesse segundo parâmetro com esse RC, sendo o C o corpus, né, desse novo documento, e, e esse RC vai depender do prefixo. Então, a equação vai depender do prefixo e dos novos argumentos que dependem do prefixo. E aí o in-context realm, ele concatena esses dois documentos, tanto os antigos quanto os novos,
para fazer isso de uma vez só, sem alterar o peso do teto dos transformers. Então, aqui eu vou falar um pouco das escolhas da pesquisa, né? Aqui eles comentam um pouco sobre o retrieval stride, que seria o tempo que ele retornaria, que ele busca por esses arquivos, né? Por essas referências. E aí, normalmente, ele busca a cada interação, e aí que ele vai trazer de novo aqui é tentar definir um padrão maior. E aí, eles escolheram para pesquisa por conta do custo mesmo, um padrão de 4 por segundo, quatro a cada 4 tokens, né? Você vai ter uma pesquisa. Então, tem um pouco de queda de rendimento. Você vê que com o rendimento é melhor, né? Esse gráfico tem a ver com a perplexidade. Então, quanto menor a perplexidade, melhor o modelo. Então, ele tem um pouco de perda, mas tem um ganho de custo. Então, tem esse trade-off aí que foi escolhido pela equipe. E aqui a questão do tamanho da query, que também eles testaram alguns tamanhos diferentes no meio da pesquisa, e aí acabaram preferindo esse tamanho de 32, que se demonstrou melhor. Então, aqui o que foi usado para a pesquisa, né? Eles foram usando esses novos datasets, né, que eles incluíram com o RAM. Você tem o Wikitest 113, que é um dataset bem comum para testar esses rounds, né? O Depile, que é um grupo, um dataset que tem vários datasets específicos, eles escolheram esses três, o ArcGIS, o Stack Exchange, o Freelog, e eles optaram por botar também esse Real News, porque o Datapile não tinha esse corpus com notícias que eles acharam que era um dado importante. E aqui tem os Open Domain Question Answers, que eles usaram para fazer o teste por perguntas. E aqui os modelos que eles usaram bastante modelos, né? 4 do GPT, variando do tamanho, enfim, vou me atentar com isso mais para frente. E os retrievers que eles usaram para fazer essa pesquisa também. Então, aqui tem os principais resultados, né? A gente tem separado por modelo, esses são os resultados do GPT, aqui pelo banco de dados, cada banco de dados, e aí que você vai vendo a diminuição da perplexidade bastante considerável, né? Conforme é usado esse retrieval. E aí eles ressaltam, né? Vou ver aqui. No GPT, por exemplo, né, uma queda muito grande da perplexidade a ponto do GPT médio está quase comparado ao grande, né? Então, mesmo no modelo que com menos parâmetros, ele passa a ser comparado depois desse in context round. E aqui ele traz os dados do treinamento com Llama. Aí eu ressaltei aqui que são só essas duas. Aqui, ele, esses dois últimos, esses dois últimos dados são relativos a um retreinamento que eles fizeram só no GPT. Aí no Llama, esses dados da perplexidade já são bem melhores, né? Por ser menores. O Llama também com os parâmetros bem maiores do que os GPTs que eles usaram. Mas aí, para a gente comparar essa diferença, eu acho que é importante ressaltar que com parâmetros maiores e menos perplexos, né? A diferença não foi tão grande quanto aqui, por exemplo, no GPT com menos parâmetros, né? E aqui
um LM que é usado para principalmente para teste, pelo que eu entendi. E essa diferença, né, sem o retrieval e com o retrieval, ou in context retrieval, né? Bastante diferença. E aí aqui é a resposta dele para com o Llama, só que eles fizeram para as perguntas. E aí eles conseguiram aqui uma porcentagem das respostas, né? Eu acho que eu fiquei impressionado, na verdade, que as respostas são bem baixas, né? 10% só das respostas acertadas. Mas eu conseguiu aumentar bastante depois desse segundo retry. E aí aqui trazer as discussões finais, né? A gente tá vendo, né, esse avanço grande nas LMs, mas fica claro esses desafios com as incoerências, né? E com a falta de veracidade, né? A necessidade da verdade, que fica um pouco incerta, né? E aí o retrieval se demonstra importante para trazer essas fontes externas, e o artigo vê bastante significado, né? Essas um ganho grande de significado. Fica claro que uma melhora grande, e ressalta também algumas oportunidades de trabalhar para o futuro, trabalhar principalmente nessa redução, né, da latência e dos custos, como eles botaram ali. E é isso.